Bom dia! Estamos em mais um estudo da verdade da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna e uma firmeza da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último estudo da criação feita por Deus, irmãos, nós observamos que Abraão, depois de se separar do seu sobrinho Ló, depois de se separar do seu sobrinho Ló, depois de Deus falar com ele confirmar de novo a promessa que era ele e não seu sobrinho Ló, que seria realmente o pai de uma grande nação, e mesmo não tendo filho ainda. Depois de se fortificar na fé e vencer a guerra contra 4 reis poderosos com apenas 318 pastores juntados com seus confederados, depois de dar exemplo na frente de todos que não quer nada da riqueza vinda dos homens, principalmente dos reis ímpios de Sodoma e Gomorra, mas que tudo que ele possui vem de Deus. Depois de reconhecer espiritualmente o sacerdócio de Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, percebe que ele não era único. Depois dessas coisas, Abraão percebeu que não era o único, que outros também podiam servir ao Deus único e verdadeiro que ele servia. Com isso, Abraão recebe a bênção de Melquisedeque e, em troca, lhe dá os dízimos. Agora, depois de tudo resolvido, seu sobrinho Ló volta para a cidade de Sodoma para morar. E Abraão retorna para seu local de peregrinação na terra de Canaã, que um dia será de seus filhos. E depois de tempos, lá estando pensativo, Abraão imaginando como poderia Deus realizar tão grande milagre. Com ele e sua esposa já velhos, já tinham passado da idade de ter filhos. E ela, Sarai, durante toda a sua vida nunca engravidou porque era estéril. E Ló, seu único parente de sangue, seu sobrinho que ele criou desde pequeno, não estava mais com ele, estava na cidade de Sodoma morando agora. Pensava o preocupado Abraão. Tem momentos que a gente acha difícil as coisas se resolverem na nossa vida, que fica preocupado e em como isso poderá ocorrer, e esquecemos que isso não é uma preocupação nossa. É uma preocupação de quem fez a promessa. É uma preocupação de Deus. A sua certeza é para ter certeza de que a promessa foi de Deus e não de enganadores. Isso é o que você tem que fazer. Comprovando que a promessa é realmente de Deus, podemos descansar. Deus é o mestre em resolver situações difíceis, e para isso ele apareceu na minha vida e na sua vida, justamente para resolver tudo aquilo que é impossível aos nossos olhos. O nosso crer, acreditar, ter fé nele é o que devemos ter. O apóstolo Paulo disse para nós colocarmos em Deus, usando o nome de Jesus Cristo, todas as nossas preocupações, porque ele sim tem cuidado de nós. Nessa hora de pensamentos de Abraão, ali sozinho, só com Deus, Moisés escreve que a palavra do Senhor veio até Abraão em uma forma maravilhosa de visão. Vamos ver como Moisés escreveu? Foi assim. Deus chega na mente preocupada de Abraão e diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Fantástico, irmãos. É comovente a maneira como Deus trata aqueles que amam a Ele. Quando os vê cobertos de preocupação, a primeira vez Deus fala com Abraão, a segunda vez Deus aparece a Abraão em forma humana, em forma de anjo, e a terceira Deus fala com Abraão através de visão. Mas agora Deus fala com Abraão de maneira totalmente diferente. Fala em forma de uma visão. Isso é simplesmente espetacular, irmãos. E prova que Deus tem inúmeras maneiras de falar com você. Todo o problema é se você está pronto, calado, em silêncio, tapou tudo ao seu redor para poder ouvir a voz do Senhor. E imaginamos, como terá sido isso? No meu entender, Deus aparece numa visão de luz e falou: mas o que os irmãos acham? Cada um pode ter sua opinião sobre isso, mas uma coisa é certa, e está provada desse Deus maravilhoso. Sabe como levantar qualquer um da tristeza, do desânimo, da frieza espiritual, da falta de vontade de não fazer nada.
surpreende, irmãos, a cada momento. Nosso Deus nos surpreende. Agora, o que devemos levar em consideração é como alguém, como Abrão, que passou por tantas vitórias nos últimos tempos, poderia estar preocupado desse jeito, irmãos, com relação à promessa de Deus. Ele tinha motivos, como nós temos motivo também. Era muito difícil. O que vinha pela frente para acontecer era aos nossos olhos, o nosso ver, impossível de se acontecer. Por isso que se torna um milagre. Por isso a preocupação. Mas não para aquele que crê. Deus teve que falar para ele, para Abrão, em forma de visão e dizer: não temas. Irmão, ele diz a Abrão: eu sou o teu escudo. Isso é demais, irmãos. Quem não gostaria de ouvir isso de Deus? Dizendo: fulano, eu sou a tua recompensa, o teu Deus, a tua recompensa. Você vai me ganhar como recompensa. O que o homem quer? Mais da vida, irmãos. Pensem e me fale se existe outro Deus igual a esse que conversa e sente o medo, a tristeza de seus servos, bem no íntimo do coração. Nesse exato momento em que Deus está falando, ele está sentindo a mente, irmãos, de Abrão. O coração também ele está sentindo. Você pode fazer como Abrão, em pensamentos ou no teu quarto. Conte agora tudo a Deus, usando o nome de Jesus Cristo, mesmo que ele já esteja sabendo. Ele está querendo isso. Deus precisa ouvir dos seus lábios as tuas preocupações e os teus pedidos, mas tem que pedir em nome de Jesus Cristo, porque se você não usar o nome de Jesus Cristo, Deus não atende de jeito nenhum, porque nenhum de nós merece ser atendido por Deus. Pode até ser ouvido, mas ser atendido não. Só pode ser atendido se pedir em nome de Jesus, porque você não tem condições nenhuma de pedir uma coisa e Deus fazer, porque você é pecador. Você e eu somos ruins por natureza. Somente Jesus Cristo é que consegue nos colocar diante de Deus. E que Deus faça alguma coisa por nós, só Jesus Cristo. Só o nome dele garante isso. Você pode fazer o que for. Se não usar o nome de Jesus Cristo para pedir a Deus, jamais, é impossível você ser atendido. Então, e a grande angústia de Abrão ainda era a mesma, ou seja, recebeu uma promessa de ter filhos, de ter uma grande nação, numerosa, como a areia da terra, como a areia dos mares e como as estrelas dos céus. E ele não tinha filho nenhum, estava velho, junto com sua esposa, que não podia mais engravidar, nunca pôde engravidar. Era algo impossível. E depois da visão, ele não aguenta, irmãos, e desabafa com Deus, depois que Deus fala com ele. E é exatamente o que Deus quer. Que eu e você desabafem mais com ele e conte tudo o que está nos preocupando. Vamos então ver o desabafo de Abrão diretamente para Deus. E Moisés escreve assim, Abrão dizendo: Senhor meu Deus, tu, ó Senhor, que me prometeu uma nação inteira, mesmo não tendo no momento um único filho, e até meu mordomo que está comigo me servindo desde que nasceu, não possui meu sangue. Ele não é minha família, ele é Eliezer, e é natural de Damasco, na Síria. Aos meus olhos, Senhor, esse é o único no momento que pode ser meu herdeiro, pois meu sobrinho Ló não está mais comigo. E tu não tem me dado filho, Senhor. Então o único que é nascido da minha casa, mesmo sem ser meu sangue, é Eliezer, o mordomo, e será o meu herdeiro. Viram, irmãos? Agora Abrão, aquilo que estava dentro dele, ele botou para fora com Deus. Ele disse o que é que ele queria fazer. Ele disse que era impossível acontecer aquilo que Deus estava prometendo, portanto estava indo para um lugar, para a coisa mais sensata. Era o seu mordomo Eliezer. O desabafo e a angústia de Abrão, ele acredita na promessa de Deus, mas não sabia como uma coisa dessas poderia acontecer com ele e Sarai, que já estavam com mais de 80 anos, ambos. Sarai estava com o ventre amortecido, não podia ter filho, nem menstruação mais Sarai tinha. Estava num estágio de decomposição, já ia, o corpo já estava murchando. Como é que podia? Não tinha como fazer. Por isso ficamos preocupados em inúmeras... Por isso ficamos procurando inúmeras soluções para o problema. E a questão é,
Nenhuma de nossas tentativas pode dar certo, porque as coisas estavam tão difíceis, mas tão difíceis para uma promessa dessa se realizar na vida de Abraão. Até o mordomo não era sangue dele. E como poderia seus filhos dominarem aquela terra de Canaã? E mais uma vez vem a palavra do Senhor para Abraão, dizendo assim: na terra de Canaã, este Eliezer, teu mordomo, não será teu herdeiro. O teu herdeiro é aquele que nasceu do relacionamento entre ti e a tua esposa Sarai. Esse sim será o teu legítimo herdeiro, Abraão. Irmãos, não percam o sentido, ok? Vamos ficar com Abraão. Ele está dentro da tenda dele, tendo aquela visão. E é de noite, lá nos carvalhais de Manré, onde está morando agora. Manré é um dos confederados de Abraão. E aquela região pertence a ele. Deus diz que ele nem pensa em fazer seu mordomo de herdeiro, porque o herdeiro será o filho que ainda vai nascer do relacionamento dele com Sarai, sua mulher. E esse filho que ainda vai nascer do relacionamento dele com Sarai, neste intervalo que Deus manda Abraão sair da tenda, então ele sai. É neste momento que ele diz isso, ele manda Abraão sair da tenda, e Abraão sai. E Deus mais uma vez diz a ele: olhe agora para os céus, Abraão, e conte as estrelas, se tu puderes contar, porque isto é o que eu te digo: como as estrelas dos céus, assim serão o número dos teus filhos e os filhos dos teus filhos que sairão de ti. E foi aqui, nessa hora, na estrelada noite dos carvalhais de Manré, que Abraão creu e se fortificou mais no Senhor Deus. Arrancou a dificuldade do seu coração e isso o tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Naquele momento, Deus o considerou justo diante dele. Abraão acreditou, amou, creu em Deus de tal forma, irmãos, sem precisar Deus fazer milagres, como muitos querem, sem precisar fazer a terra tremer, como muitos querem hoje. Ele acreditou na palavra de Deus, de tal forma que Deus disse: eu sou o Senhor, eu, o único, e te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra que tu estás agora, e com toda a tua certeza, tu vai herdá-la. E Abraão, já em êxtase de felicidade, diz ao Senhor: Senhor Deus, o filho e uma nação, já tenho certeza que terei. Mas e quanto à terra de Canaã que agora estou morando, e que pertence a todos os povos cananeus aqui? Qual a prova que ela um dia será minha e dos meus filhos? Se há algo que Deus gosta, irmãos, é quando fazemos perguntas para tirar todas as dúvidas, e não quando tentamos a Ele. Como, por exemplo, a tentação de Jesus Cristo por Satanás. Lúcifer disse a Jesus Cristo: se tu és filho de Deus, te joga deste monte embaixo, porque está escrito: Deus dará ordem a seus anjos para que te pegue pelas mãos e tu não bata nas pedras lá embaixo. E Jesus Cristo respondeu: eu já sei que Deus fará isso, portanto não precisa tentar o Senhor Deus. Ou seja, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, Satanás. E assim, irmãos, Abraão pede uma prova a Deus. Ele não tenta a Deus. Diante da promessa e da dificuldade tamanha, ele pede uma prova. Algo que confirmasse esse acordo de promessa entre Deus dos céus e Abraão, seu servo. E Deus na mesma hora responde e disse: pega o teu rebanho. Pega do teu rebanho uma bezerra de 3 anos e uma cabra também de 3 anos e um carneiro de 3 anos, um pássaro e um pombinho. E amanhã tu te apresentarás diante de mim e faremos um pacto. Então, irmãos, no outro dia Abraão fez como ordenou Deus, trouxe até o altar a bezerra, a cabra, o carneiro, partiu eles no meio e colocou sangue em cada parte dos animais, uma na frente. Partiu os animais, enfileirou eles, uma parte na frente do outro, partiu no meio os animais. E botou os animais, a bezerra, a cabra e o carneiro, uma parte na frente do outro, em cima do altar. Mas as aves ele não partiu. E com o passar do tempo, esperando Deus chegar para confirmar o pacto, porque era assim que o pacto era feito naquela época. Nós vamos ver essa coisa extraordinária do pacto ali de Deus com Abraão. Era assim que eles faziam na época. Então, partiu os animais
e os dois se juntavam no meio dos animais para confirmar o pacto. Então Abraão fez isso, espalhou o sangue e ficou esperando Deus chegar. Enquanto Abraão esperava, com o passar do tempo, as aves do céu, os animais chamados de aves de rapina, sentem o cheiro dos animais mortos de longe e começaram a descer para comer o sacrifício de Abraão. Só que há muita gente enganada, pensando que o que Deus pediu foi um sacrifício para Abraão fazer, mas não foi não. Aquilo era um pacto de sangue daquela época, que iria acontecer entre Deus e Abraão, e veremos isso já. Bem, lá estava Abraão com folhas de gravetos, espantando as aves de rapina, e quando Abraão esperava com paciência as instruções de Deus, o que o Senhor iria dizer sobre aquilo tudo, ao mesmo tempo em que vigiava os preparativos da aliança, do pacto, antes do pôr do sol, caiu um sono profundo em Abraão. E na mesma hora, grande espanto e grande escuridão. E o mais maravilhoso, Deus vem agora, irmãos. Deus não para de surpreender. Vocês já perceberam? Então vamos lá. Vamos mergulhar nessa maravilha que é a aliança, ou pacto do homem com Deus. Lembrando a todos que estamos no período patriarcal, ou período da promessa. E antes de vermos isso, vamos conhecer mais sobre alianças ou pactos. Existiam alguns tipos de pactos, alianças ou concerto. São palavras diferentes para a mesma coisa, que é o pacto ou aliança, ou um concerto. Bem, e quando duas pessoas concordam e se comprometem sobre um assunto ou determinada situação que viverão juntos. O casamento, por exemplo, é um pacto indissolúvel e inquebrável. Somente a morte deve ser o motivo do rompimento do casamento deste pacto, feito entre um homem e uma mulher. Dessa lei do casamento, apenas uma cláusula foi aberta por Jesus Cristo para haver uma separação, que é a traição. Com a traição de um dos cônjuges, de um dos dois que estão casados, o outro estará livre para se casar novamente. E aquele que traiu nunca mais se casará com ninguém. Deverá viver solteiro o resto das suas vidas, ou poderá voltar para seu próprio marido se ele perdoar e quiser de novo voltar com ele. Já que foi ele ou ela que quebrou o pacto. Quem quebra não tem mais direito nenhum. Quem não quebra o pacto tem o direito de querer ficar com a pessoa ou não. E quem quebra o pacto não tem mais direito nenhum. Vai viver sozinho pro resto da vida. Agora, aquele que não quebrou o pacto, se quiser viver com ele novamente, pode viver com ele. Mas quem quebrou o pacto perde todos os direitos. Mas também havia pactos temporários no Oriente. Por exemplo, havia o pacto da sandália, onde duas pessoas concordavam entre si sobre alguma coisa e trocavam suas sandálias para confirmar. Porém, poderiam destrocá-las depois e o pacto estava desfeito. Havia também o pacto do sal. Naquela região quente do Oriente, sempre se levava um pacotinho de sal na cintura para conservar a água no organismo. Da mesma forma, quando se escolhe o pacto do sal, as duas pessoas misturam seus pacotinhos de sal. E enquanto durasse o sal, o pacto estava em vigor. E finalmente havia o chamado pacto de sangue, que era eterno. Uma vez que a aliança de sangue era feita conforme os termos da época, mesmo sendo de homens, ninguém podia quebrar. Era para sempre, até a morte esse pacto. Nesse pacto de sangue, as duas pessoas que entravam em aliança matavam e cortavam ao meio um animal e colocavam as duas metades da carne do animal, uma na frente da outra, com um certo espaço entre elas. As pessoas envolvidas no pacto davam as mãos no meio, passavam juntas por aquele espaço que ficou entre as duas metades do animal, declarando assim os termos do pacto. Ali a aliança era confirmada e ratificada até a morte. Nunca mais poderia ser desfeita. O que significa aquilo? Significa que não se pode quebrar a aliança, pois aquela metade do animal era um substituto de cada pessoa envolvida. Entenderam? Cada parte do animal morta representava a pessoa que estava fazendo o pacto. Por isso que o pacto jamais poderia ser desfeito, porque as partes dos animais já estavam mortas. No pacto, essas metades estavam mortas. Dessa forma, como os mortos desmanchariam uma aliança, não podia
Não tinha mais jeito. Seria impossível ressuscitar os animais para poder quebrar o pacto. O sangue da pessoa que quebrou o pacto seria derramado. Se alguém quebrar o pacto, o sangue da pessoa que quebrou o pacto seria derramado. O sangue em lugar do sangue do animal que foi morto. Na hora de fazer o pacto. Tinha esses dois significados na época de Abraão. E esse, irmãos, é o pacto que Deus quer fazer com Abraão. E que Abraão aceitou e preparou tudo conforme o pedido de Deus. Então vamos lá. Depois de muito expulsar as aves do céu e comer os sacrifícios, muitos estudiosos dizem que essas aves de rapina eram demônios lutando para que Abraão não fizesse esse pacto com Deus. Por isso ele ficou tão cansado e dormiu. Não sei se tem algum fundamento nisso. Mas disso para cada um ver se é ou não, sabe? Fica a cargo de cada um. Porque é uma coisa que se pode interpretar. Nós podemos interpretar isso. O mais importante é que o sono de Abraão acontece inexplicavelmente e fantasticamente no pôr do sol. E na escuridão total aparecem tochas de fogo escandescentes. Tocha de fogo, depois que Abraão dorme, escurece tudo e tocha de fogo aparece e passa pelo meio das bandas dos animais, no lugar do pacto de Abraão, simbolizando que Abraão e Deus estavam dando as mãos e realizando o pacto, passando no meio dos animais mortos. Deus era representado pelas tochas de fogo. Foi nesse momento, como era o costume, que os participantes do pacto atravessariam no meio das bandas dos animais, prometendo um ao outro como seria o pacto. E prometer cumprir. E os dois têm que falar, um para o outro. Prometo isso, 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 isso. Prometo isso, isso, isso. O que estavam prometendo. E como Abraão não tem condições de falar, pois não tem nem condições de levantar, em completo estado de êxtase, Deus, nesse momento, diz a Abraão: saiba por certo, Abraão, que a tua descendência será peregrina em outra terra, longe daqui, de Canaã, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação que fizer isso com eles, e eles sairão dela com grandes riquezas, e tu irás dormir ou morrer junto com os teus pais, em paz e em boa velhice, e serás sepultado, e a quarta geração que virá de ti voltará para cá, para esta terra de Canaã, em que tu estás agora, para expulsar todos os cananeus daqui, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E neste momento, irmãos, as tochas de fogo passam pelo meio das metades das bandas dos animais e é confirmada e sacramentada em todos os termos a aliança de sangue entre Abraão e Deus. Uma aliança que jamais poderá ser quebrada. E naquele momento o Senhor confirmou a aliança dizendo a Abraão: para a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e eles mandarão nos queneus, nos quenezeus, nos Cadimoneu, nos Eteus, nos Perizeus, nos Refaíns, nos Amorreus, nos Cananeus, nos Gigazeus e nos Jebuseus. Estamos vendo, irmãos, uma fantástica maneira de Deus concretizar pactos e aliança com aqueles que têm responsabilidade em cumpri-las. Deus só faz isso, irmãos, com quem leva as coisas dele a sério. E eu estou admirado com tudo isso, pois é isso mesmo. Quando se leva a Deus a sério, os mistérios da escuridade são revelados. A gente fica sabendo de tudo. Vamos ver maravilhosamente Deus profetizando para Abraão sobre como se comportará os seus filhos e descendentes. Primeiro, Deus disse que os descendentes de Abraão serão peregrinos em outra terra. Ou seja, quando acontecer outra fome no tempo de Jacó, Israel descerá ao Egito para buscar comida com José. Lembram? Os filhos de Israel, que está lá no Egito como governador. E eles ficam lá. Segundo, Deus diz aos filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, serão reduzidos à escravidão no Egito durante 400 anos, tempos suficientes que eles se multiplicarão, mas se transformarão numa grande nação. Depois que José e Faraó, que deu todo o apoio a José, morre, outro rei do Egito aparece e chega a ver que o povo de Israel são muitos de uma ameaça para a segurança do Egito. Então coloca eles para serem escravos, para assim parar o crescimento deste povo que estava se tornando poderoso.
Terceiro, Deus diz que julgará esta nação que escravizou os filhos de Abraão. E essa nação é o Egito. Então é com Moisés que Deus julga e condena o Egito pelas pragas do Egito, que nós vamos estudar ainda. E quando os filhos de Israel saem de lá, os egípcios entregam ouro, prata, muita riqueza para eles, exatamente como está profetizando Deus agora para Abraão. Quarto, Deus diz que Abraão morrerá em paz em boa velhice, que nada aconteceria a ele, que tudo isso era para o futuro. Quinto, Deus diz a Abraão que a quarta geração dos filhos deles retornariam a esta terra de Canaã, onde ele estava agora, depois de serem libertos do Egito. A primeira geração será a de Isaac, que ainda vai nascer para Abraão. A segunda geração é Jacó, ou Israel, que entrou no Egito com seus 12 filhos. A terceira geração é as 12 tribos e as dos 12 filhos de Israel, que saíram do Egito libertos com Moisés depois das pragas. E a quarta geração é todos os filhos de Israel que nasceram na caminhada durante o deserto, durante os 40 anos com Moisés. E esta quarta geração que finalmente entra na terra de Canaã com Josué para conquistá-la por completa e expulsar os cananeus de lá. E sexto e último, Deus diz que os pecados dos povos cananeus ali, da terra de Canaã, onde Abraão está agora, que habitavam naquelas terras de Canaã, onde estava agora, principalmente os amorreus, ainda não tinham alcançado a proporção que justificasse uma limpeza naquela região. Mas que depois de 4 gerações, se eles não mudassem o modo de vida, o cálice do pecado estaria cheio e transbordando, então seriam retirados da terra de Canaã. Então Deus confirma a Abraão que está dando esta terra de Canaã aos filhos de Israel e vai descer, e vai desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Isto compreende, irmãos, os territórios do Líbano, lá no Oriente Médio agora, os territórios do Líbano, da Turquia, da Síria, a Jordânia e o Iraque. E o dos caldeus. Tudo isso é a antiga morada de Abraão, que nos dias de hoje é o Iraque. Todos esses territórios dessas nações inteiras pertencem ao povo de Israel. E um dia eles vão dominar tudo isso, exatamente no reinado de 1000 anos de Jesus Cristo neste mundo, chamado Reino Milenial, que acontecerá depois da grande tribulação. Israel ocupará por completo todo o território prometido por Deus a Abraão. Vejam só, irmãos, as nações não querem nem dar. Hoje, as nações não querem dar nem um pequeno território de Israel, o Estado de Israel hoje, lá no Oriente Médio. Ficam querendo tomar para dar aos jordanianos, que eles chamam de palestinos. Isso mesmo. Aqueles palestinos ali na faixa de Gaza, nos territórios ocupados, são todos jordanianos e que habitavam nas terras de Israel. Israel, irmãos, é a própria Palestina. Porque foi assim que o imperador romano chamou todo o território de Israel, que agora não tinha mais ninguém, porque Roma expulsou eles de lá. O território se chamou Palestina. Quem estudar a história da destruição e expulsão de Israel do seu território, verá isso. O nome Palestino foi dado ao povo de Israel. Foi dado à nação, à terra de Israel. Palestina. Bem, imagine só, se disseram a eles, irmãos, que todos esses países e todos esses limites que Deus deu a Israel, nos dias de hoje é improvável. Mas um dia será e pertencerá a Israel, pois Deus é fiel. E sabe quando isso acontecerá? Quando a nação de Israel sair pelo mundo proclamando o reino milenial do Messias na terra. Toda a terra prometida pertencerá a Israel. Não haverá Síria, nem Turquia, nem Jordânia, nem Iraque, nem Líbano. Tudo ali será Israel. Gênesis capítulo 15, versículos 1 até o 21. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.